Olá, 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 boa noite a todos. Estamos aqui ao vivo. Boa noite, Lara. Todo mundo que está nos acompanhando aí. Boa noite para mim mesmo, uma coisa meio plot twist, né? Eu dei boa noite. Mas, brincadeiras à parte, bom, pessoal, boa noite. Estamos começando aqui mais uma reunião, mais um encontro aqui do grupo de João Bernardo. Hoje ficou combinado da gente avançar sobre o capítulo 2, né, do paganismo ao cristianismo heterodoxo. Que de partida, antes de passar a palavra aí para o pessoal, esse capítulo me lembrou muito a tese do Mário, que eu não li. Né? Pô, é cara de pau mesmo, né? Ele se lembrou de alguém que ele nunca viu, nunca conheceu, né? É o cara de pau mesmo. Isso aí fala da banca, hein? Fala da banca. Esse aí, quando acorda, ele vem de passar creminho no rosto, passa o velho óleo de peroba. Cara de madeira, né? Não, mas falando sério, Mário, é um capítulo que me lembrou muito as passagens lá da tua tese. E eu acho que hoje vai ser bem legal, porque acho que para todo mundo, né? Que a gente aqui com você vai poder também conversar um pouquinho também sobre o seu trabalho. Pelo menos essa é a sensação que eu tive a partir da leitura desse capítulo de João Bernardo. E aí eu não sei se os outros colegas tiveram essa mesma leitura, mas eu fiquei pensando muito acerca do seu trabalho lá de doutorado. Pessoal, não sei, alguém quer começar fazendo intervenção depois desse começo meio brincalhão, né? Vamos levar a sério aqui o encontro. Alguém? Então, depois dessa abertura do Magela bem-humorada, a gente estava com saudade, Magelinha. Aqui, inclusive uma pergunta para vocês mesmo, inclusive para o Mário, porque a discussão hoje, né, gira muito em torno de trabalhos dele também. Lendo esse capítulo de João Bernardo, já cheguei a comentar outras vezes, eu não sei se vocês têm acordo com isso. A gente faz com esse tipo de debate também um resgate de uma história europeia que também é soterrada, que optou-se ao longo do tempo por ser jogada de lado em favor de uma perspectiva outra de história europeia, que não inclui, aparentemente, esse conjunto de referências. E o João Bernardo faz discussões não só aqui em outros capítulos que a gente já leu, é um conjunto de práticas milenares, a como a igreja, inclusive, incorporou na sua ritualística um conjunto delas, etc. Como essa relação foi importante, de disputa, de também contradição, etc. A algum nível, para vocês, faz parte esse esforço se enquadraria também numa temática de uma crítica ao eurocentrismo? Porque eu acho que esse é um debate interessante a algum nível, porque a rigor parece para algumas pessoas que produzir uma história não eurocêntrica basta produzir uma história que não seja a respeito da Europa. Eu acho que o elemento em questão não é esse, ou pelo menos não deveria ser. Tá? E em algum nível, ali nesse capítulo, eu tenho a impressão também como a história da Europa também, em boa medida, não é soterrada em favor de uma perspectiva ideológica que passou a preponderar. E quando a gente começa a trazer à tona esse conjunto de elementos, me parece também uma forma de uma crítica ao eurocentrismo, de recolocar a visão, o enquadramento de Europa também em outro patamar. E aí eu não sei o que vocês acham disso. Primeiro, Mário, só fazer uma referência. Gostei muito da citação do Edilson ao Bruno Henrique. O outro patamar, foi uma belíssima citação feita. Bom, naquela atividade que a gente realizou na semana passada, né, no âmbito do Translatio, eu dizia, e acho que vem manifestando em relação a isso, que acho que são duas as vias fundamentais
numa perspectiva de, digamos, de reavaliação da perspectiva, né, do que constitui o eurocentrismo, né? Que, primeiro, a perspectiva de que fazer uma história da Europa não implica necessariamente em promover o eurocentrismo, né? E que para que essa correlação, né, para que não exista essa causalidade entre essas duas referências, acho que um dos aspectos, não sei nem se é o primeiro ou o segundo, mas um dos aspectos é dimensionar a própria Europa no contexto geral em que ela se insere, né? Pesar, inclusive, né, o peso relativo, a configuração relativa da Europa nos vários contextos que a gente submeta a estudo, que a gente submeta a análise, o que só pode ser feito também na medida em que a gente caminha numa história que, se não for global, universal, seja lá o que for, pelo menos, né, supere uma referência muito específica, muito restrita à própria história europeia, né? Eu acho que a questão aí passa, portanto, por um redirecionamento, uma reconsideração da inserção da Europa nesses conjuntos, né? Porque eu acho que o eurocentrismo parte muito da perspectiva de requisitar para a Europa uma centralidade histórica, né, que ela não teve, né, o supor para a Europa uma centralidade histórica que transcende contextos muito específicos em que isso em algum nível se realiza, né, e que se projeta sobre uma dimensão histórica muito superior, né, a esse tal contexto específico em que algum nível se realiza. Então, acho que é difícil superar esse eurocentrismo sem essa visão de um conjunto que supere pelo menos a Europa como referência única. E o segundo aspecto, eu acho que o que eu tenho chamado de uma história da Europa na perspectiva dos subalternos, né? De uma história que desloque os eixos interpretativos, os campos de análise, né? As dimensões do que se considera, do que se analisa, né? E quem que vem sendo hegemonizado, digamos assim, nas últimas décadas, né? Reconfigurar, portanto, repesar, digamos assim, os elementos internos constitutivos, né? Aqueles elementos que a gente faz predominar na abordagem da própria Europa. Acho que são as duas vias, né? E aí, nesse sentido, eu acho que a obra do João Bernardo não tem dúvida, né? Eu não duvidaria de que ela vai nessa direção, né? De que ela, justamente por reconfigurar, né, redimensionar, digamos assim, os pesos relativos dos objetos de estudo, dos temas que são abordados, dos processos, dos fenômenos, dão uma outra dimensão que eu acho que é essencial a que se dê a história europeia, né? Então, eu tenderia a concordar plenamente contigo, Dilson, em relação a esse tópico, né? Eu também tenho acordo. A gente chegou a levantar isso um pouco também na discussão do livro 1, né? Lá no finalzinho, quando a gente estava tratando da questão do dinheiro e até das comparações. O Mário chamou bastante atenção disso, né? Que as principais comparações que o João Bernardo faz não são de contextos dentro do que aconteceu no continente europeu, mas fora, talvez numa proposição bem de chocar, né? Mostrar que a Europa é apenas um desses lugares no mundo, né? E eu lendo, eu tive a mesma percepção. Agora, lendo esse capítulo, né, de hoje, eu tive a mesma percepção, porque, de acordo com o Mário, acho que e com o Edilson também, né, que eurocêntrico não é você estudar o território europeu, né? O eurocentrismo, acho que ele está ligado muito mais a uma ideologia, né, ao chamado mito da modernidade, né, que foi enfim, um momento, talvez até conjuntural, que pôde fazer surgir o capitalismo e se hegemonizar no mundo, e aí tomar esse mito como algo naturalizado, normal, algo, né, natural mesmo. E eu acho que o João Bernardo, quando ele vai tratar do cristianismo aqui, ele faz um movimento completamente contrário, né, de mostrar o cristianismo aqui primeiro como uma das possíveis religiões, e como essa religião ela passa por um
processo, né, de apropriar, criar novas condições, enfim, a partir de outras religiões, ditas pagãs, etc. E acho que o João Bernardo realoca essa história do cristianismo nesse capítulo como uma possível religião, e que não necessariamente uma religião que é natural e mais desenvolvida, que iria se impor, né, no final da história, né, para fazer uma provocação ao livro do Fukuyama. Mas eu tenho completo acordo com você, Dilson. Nessa esteira, eu também queria ressaltar que, no senso comum, se tem uma visão do cristianismo, de uma pureza cristã, que está muito a ver com a questão da teologia, mas que chega nos movimentos atuais, pentecostais e neopentecostais, muito ligado a uma linearidade do cristianismo. É como se o cristianismo tivesse nascido, chegado à Europa, e da Europa, por ter sido preservado na sua pureza na Europa, ele chega até as terras da América. E eu acho que aqui o João Bernardo dá uma contribuição muito grande para desconstruir esse senso comum de um cristianismo puro, que nunca foi maculado, e quando foi maculado pelos romanos, logo, né, isso no pensamento teológico, logo é recuperado com as reformas protestantes, né? Então, acho que aqui tem uma contribuição muito importante, porque o João Bernardo insere a lógica social, a dinâmica social dentro desses processos de construção das instituições religiosas, digamos assim. E aí eu acho que ele vai demonstrando ao longo do capítulo, e eu queria já, para entrar no capítulo, destacar uma passagem. Deixa eu ver aqui se tem a página, porque a minha versão é a versão soviética. Página 43. Lá na página 43, primeira página do capítulo, ele diz assim, né, ele está comparando, né, ele vai fazer algumas ponderações e diz assim: assim, não há razão para opor rigidamente paganismo e cristianismo, pois desde a própria origem, este assimilou inúmeras contribuições orientais e romanas, como em seguida integrou, mesmo na ortodoxia, influências célticas, germânicas e nórdicas. E aí ele dá uma outra dimensão do que seria esse cristianismo, esse fenômeno cristão, né? Como um conjunto muito mais fluido, em que os diálogos de apropriação de outras culturas se tornam muito mais frequentes do que geralmente é admitido até mesmo pelos historiadores, tá? Mesmo historiadores da história do cristianismo, e aí eu lembro que o Leandro, o Mário, que acompanha a tese dele, várias vezes ele faz referências a isso, que muito dessa historiografia que estuda o cristianismo medieval, às vezes toma essa ortodoxia de forma muito rígida, né? Como se fosse um combate pleno de algo que está fechado contra algo que está tentando invadir essa ortodoxia, quando na verdade essa ortodoxia é plena, ou permeada por uma série de influências pagãs, né, que a gente pode chamar aqui de pagãs, como o João Bernardo está chamando. E aí eu acho que é uma contribuição muito interessante, porque reinsere o social dentro dessa dinâmica de desenvolvimento do cristianismo. E, claro, aí eu acho que reinserir o social ele dá abertura para pensar os próprios conflitos e contradições nessa religião. E como essas contradições religiosas acabam se tornando também contradições econômicas, enfim, de classe, e por aí vai. A Lara fez um comentário, não fez? Eu acho que foi quando o Edilson levantava a questão de se essa era uma via para uma história da Europa não eurocêntrica, né? Eu diria que sim, Lara. Eu acho que vai muito por aí, até porque, certa feita, qual é a perspectiva fundamental, né, em Benjamin, quando ele faz a referência da história contrapelo, né? Qual é a proposição crucial que essa imagem, inclusive a imagem mesmo, a metáfora que ele faz, né, evoca, né? De abordar a história
né, numa projeção inversa do tempo, né, de retroprojetar-se a partir do presente, né? Agora, eu vi certa vez uma intervenção que destacou outro aspecto que eu julgo muito interessante nessa perspectiva da história contrapelo, né? Que é a de que quando literalmente, né, abusando da metáfora, né, literalmente, quando você move a contrapelo, né, os pelos de um animal, né, o que se revela nesse processo, nessa ação, né, é a pele, né, assim, digamos, a cobertura mais imediata na pele do animal que em função, né, da abundância de pelos, é muito pouco visível, né, muito pouco explícita, né? Portanto, quando você escova um animal contra pelo, que isso permite revelar, né, o âmago da pele, o que fica mais recôndito, o que fica mais escondido em função, né, da forma original com que os pelos cobrem e escondem, portanto, a pele do animal, né? E a metáfora aí foi justamente explorada nessa perspectiva, né, que uma sociedade, quando a história escovada contra pelo, o que ela permite desvelar, o que ela deveria, sobretudo, permitir desvelar, o que é mais recôndito, o que é mais escondido naquela sociedade, né? E eu entendo escondido aí em dois níveis, né? Eu entendo escondido, em geral, pela própria documentação, que é produzida pelas elites, é sempre muito econômica e muito ávara em referências a fenômenos, a processos nas quais o poder e a supremacia dessa própria elite é questionada. Então, a gente tem que entender por que as fontes sobre, inclusive, as ações contra-hegemônicas das classes subalternas em geral, pouco documentada, né? As elites são, historicamente, refratárias, né, a registrar sistematicamente essa possibilidade, né, a dar destaque à possibilidade de que esteja sendo, né, em algum nível, questionada a sua supremacia, né, esteja sendo ameaçada a sua ascendência, e escondido também, por outro lado, porque, por extensão, os historiadores vêm se dedicando muito pouco a esses aspectos, né? A historiografia tradicionalmente se dedica muito mais a outros elementos de caracterização das sociedades e menos a uma perspectiva, né, de uma história dos conflitos ou de uma história da sociedade. Veja, talvez nem de história dos conflitos, né, porque essa seria digamos, uma especialização da abordagem, né, mas de uma história das sociedades que leve muito pouco em conta os conflitos, como está sendo feito aqui, né? A rigor, a proposição do João Bernard não é fazer uma história dos conflitos, é fazer uma história da sociedade medieval, né? E, no entanto, o conflito assume uma centralidade considerável na análise dele, porque ele entende que o conflito é o elemento que dinamiza o processo histórico, né? Que faz com que o processo histórico tenha curso, né, temporal. E, portanto, para essa história das sociedades, sob tal perspectiva, o conflito é uma referência crucial, porque sem ele é impossível entender o movimento, sem ele é impossível entender como as contradições geram movimento nessa própria realidade. Então, eu acho que eu pensaria que seja por aí, né? Que a história contrapelo, ela, né, para além da perspectiva, né, digamos, de uma inversão aí do curso com que tradicionalmente a história é lida. Eu acho que é muito interessante essa perspectiva aí né, do que é recôndito, do que é escondido e que ela, portanto, é capaz de revelar pelo movimento que faz, né? Para ser justo, essa fala foi do Miguel Veda, se eu não me engano, no último marxismo que eu participei, era uma mesa. Não, ele não estava na minha mesa. Na minha mesa estava a Astarita e estava aquele professor canadense que trabalha com o Cominel, né? Jorge Cominel. Isso, mas nesse mesmo evento houve uma mesa em que estava o Miguel Veda e foi ele que avançou essa interpretação, né? Foi ele que explorou a metáfora
digamos assim, nesse outro nível que eu achei muito interessante. Eu fiz o teste aqui com Praguinha, inclusive. Penteei o pelo dele a contrapelo e, de fato... Para os nossos ouvintes que não estão familiarizados, o Praguinha é um salsichinha muito simpático. Exato. Com pouco pelo, mas muito denso. Isso. Isso. Assim como, quase como o Matheus. Exato. Não, tá pouco denso já. Agora já tá nas últimas já. Não, eu estou me referindo ao teu cavanhaque, Matheus. Ah, sim, é. Você que tem um problema mal resolvido com a careca. É, a falando do cavanhaque. A carapuça serviu, foi foda. Aí, Matheus, vai desmonetizar o vídeo, Matheus. Vai desmonetizar o vídeo. Pois é. Acho que vocês podiam me expulsar. Eu acho que vocês podiam me expulsar do grupo, cara. Seria bem razoável. Não. Vamos deliberar. O que me deixasse de castigo, assim, umas 2 semanas. É assim, toda vez que o Mário fizer uma gracinha, eu vou fazer isso aqui com ele, ó. Pronto, o Mário tá de castigo. Aguardarei aqui, pacientemente. Bom, vamos retomar então aí a intervenção do Thiago. Do Praguinha? Eu acho... A gente implode a discussão, gente. Não. Eu acho interessante. É que o Mário tinha retomado a questão que a Lara fez do Benjamin. Antes eu tinha colocado a questão das diversas apropriações que o cristianismo fez no seu processo de constituição histórico, né? O que parece uma obviedade, mas que no senso comum ainda não está tão claro, né? O cristianismo ainda é mais um prisma de pureza. Eu diria até mais do que no senso comum, Thiago. Mesmo o que vocês estavam falando antes, mesmo entre historiadores, a referência é muito frequente. E aí eu faço referência ao curso que eu ministro, de Paganismo e Cristianismo na Antiguidade Tardia, e a referência que mais gera incômodo nos alunos, na sua imensa maioria historiadores de formação, é do cristianismo como um troço que se transforma, não como algo revelado. Então... eu me lembro aqui de imediato de um historiador, o James Russell, que é autor de uma obra cujo título traduzido seria A Germanização do Cristianismo, ou subtítulo, né? Em que ele, abordando essa questão das tais sobrevivências pagãs, dos conflitos entre cristianismo e paganismo, das adaptações e tudo mais, ele propõe que o cristianismo fez um movimento de se abrir ao folclore germânico, né? E que isso resultou na constituição de um cristianismo que ele chama de germanicizado. E para ele, e no entanto, para ele o procedimento metodológico chave para entender esse processo é diferenciar um cristianismo puro, um cristianismo na sua essência, que é obviamente é o cristianismo anterior ao quarto século, e o cristianismo é penetrado por essas manifestações do que ele chama de folclore germânico, né? Ora, é evidente aí a perspectiva, né? Puro é o cristianismo anterior ao que teria sido o século da aproximação com o Estado romano, né? O que é um mero juízo de valor, né? Nada além de um simples juízo de valor que é questionável em vários aspectos, inclusive no aspecto de que a implantação efetiva do cristianismo é decorrência justamente do movimento que ele desqualifica, com essa perspectiva que assume, né? E para mim, sobretudo, decorrência do fato de que eu acho que não há caminho pior para tentar entender em algum nível o tal poderio, a ascendência da igreja na sociedade medieval, né, do que pretender esvaziar o cristianismo da capacidade que ele teve ou do movimento que ele fez de ir em direção às demandas que lhe eram apresentadas no contexto em que ele se inseriu, né? Portanto, ao contrário do que é comum nessas análises que tendem a julgar o cristianismo por um movimento de perda de qualidade, foi esse, se é possível falar de implantação do cristianismo, de inserção do cristianismo, de disseminação do cristianismo, só é possível falar em função
do movimento que ele fez de contactar as demandas diversas que se impunham por parte dos crentes, né? Portanto, é o que eu costumo dizer, uma religião que se propõe a ser mera metafísica, parece estar definitivamente condenada a não ter base social, né? As próprias religiões dependem de base social. E obter essa base social implica em que ela vá de encontro, que ela faça sentido, né? Que ela seja um elemento norteador de condutas, de perspectiva ética, moral, de posição no mundo, de estar no mundo, de se relacionar com o mundo, né? Eu acho que Essa referência que o Mário está fazendo, ela me lembra muito uma analogia que o James Scott faz naquele livro Weapons of the Weak. No final do livro, ele que analisa a questão da resistência cotidiana, né? E no final do livro ele faz essa metáfora de que, para explicar os mecanismos de resistência, que não são aqueles que os historiadores realmente esperariam ver nas grandes rebeliões, nas grandes revoluções, mas produto da lógica cotidiana, ele faz a comparação justamente com a religião. Ele vai dizer que talvez apenas os mais ilustrados clérigos, os mais destacados sacerdotes, possam conceber a religião meramente como metafísica. Mas a prática cotidiana dessa religião é muito mais viva e muito mais interessante, assim como defendendo as práticas cotidianas de resistência. Então, eu achei muito interessante ele escolher a religião como analogia e, sobretudo, trazendo a discussão para o que o João Bernardo está falando, né, na página 44, ele coloca a recusa do cristianismo, inclusive como um elemento revolucionário. Então, essa analogia que o James Scott fez, ouvindo o Mário falar agora, me veio muito à cabeça. O João Bernardo tem uma passagem, acho que na própria 44, deixa eu dar uma olhada aqui, que achei, na 44 mesmo, que ele fala que toda a problemática da relação entre homem e divindade, ela é imediatamente social, né? Então, é mais ou menos isso que o Mário estava trazendo, né? Nenhuma religião, ela pode ser meramente metafísica, né? Para retomar, fechar essa questão do Benjamin, né, da história contra Pilo, essa leitura que o Mário expôs aí do Luiz Miguel Vedras, foi isso? Uhum. Eu achei interessante, porque o João Bernardo, ele, justamente nisso, né, da religião não ser meramente metafísica, mas imediatamente social, e ele encaixa essas disputas, né, do cristianismo e do paganismo num contexto muito maior, inclusive num contexto de luta contra a expansão do regime senhorial. E aí eu fiquei pensando nisso, né, nessa questão de você escovar contra Pilo, o que isso não revela, né, o que isso não pode revelar das profundezas dessa densidade dos pelos da história. E aí queria ler um parágrafo aqui do João Bernardo na 45, que é o parágrafo que começa na 45, né? E aí ele fala: desde a gênese do regime senhorial, que o cristianismo se tornara a religião adequada à nova hierarquia e a extensão do poder aristocrático fora sempre acompanhada, por vezes precedida pela ação ideológica da igreja. Para aqueles camponeses que procuravam defender as tradições e a independência, a luta global contra o novo regime inevitavelmente implicava a contestação do caráter de mediador exclusiva nas relações com a divindade que a igreja a si mesma atribuía. O ressurgimento de cultos pré-cristãos foi um dos aspectos das insurreições dos servos que, no século VIII, tão fortemente abalaram a monarquia asturiana. E o mesmo ocorreu durante a revolta que o campesinado independente da Saxônia, com o apoio servil, conduziu nos meados do século IX. Regressaram também ao paganismo os servos que, refugiados nos Alpes, aí acabaram por formar comunidades autônomas. E aí ele fecha: julgo por isso que devem interpretar-se como expressão do primeiro tipo de lutas os casos de sobrevivência episódica e localizada de convicções e cultos pagãos, de que os protestos eclesiásticos nos deixaram notícia ao longo do período e até bastante depois. E como o agravamento das diferenciações entre famílias camponesas foi responsável pela constituição de grande parte dos estratos inferiores da classe senhorial, compreende-se também que neste nível social se continuasse durante muito tempo a realizar rituais pagãos. Eu achei esse parágrafo super interessante e foi o que o Magela falou. Eu lembrei imediatamente da tese do Bastos, né? Tal de Mário Bastos aí,
famoso na medievalística brasileira, de inserir essas relações que aparentemente são puramente religiosas, puramente uma relação homem e divindade, e que muitos historiadores, inclusive, tratam dessa maneira e acabam por desvincular de uma realidade material dialética, né, entre religião e essa base material que está sendo forjada aí a todo momento. E aí eu queria ouvir vocês e o Mário, talvez, mais especificamente, mas todo mundo em relação a como o João Bernardo aborda essa questão da religião. Posso colocar uma questão também, Matheus? Claro. É que, lendo essa passagem, eu fiquei pensando também no processo de implementação colonial, né, no Brasil, de como os aldeamentos foram fundamentais para a expansão do próprio sistema colonial, né? E aí é uma coisa que, claro, os historiadores não têm o hábito de fazer, né, mas acho que daria, partindo dessa ideia de João Bernardo, um bom trabalho comparativo, né, de como a religião e os sistemas sociais eles se articulam e rearticulam no processo de expansão. Eu não sei, posso estar viajando aqui, mas me pareceu muito interessante. Eu tive um pensamento similar ao seu, porque eu estava lendo e eu comecei a pensar na Umbanda e no Candomblé, né, na formação do período das colônias, e assim, não sei se também tem a ver, mas isso me veio muito à mente, nessas formas de resistência e formas de luta que não estão desvinculadas, né? E isso me lembra muito também a tese da Laura de Melo Souza, aquele O Diabo na Terra de Santa Cruz, que é muito interessante, que ela parte de uma perspectiva que evidentemente não é do João Bernardo, mas acho que no final do capítulo 3 ela avança como hipótese, mas não desenvolve a relação entre os mecanismos de vida presentes na colônia e as transformações pela qual a religiosidade passa. Ela está partindo do Ginsburg, então ela não dá o passo seguinte, mas ela levanta isso como hipótese e me parece muito interessante a possibilidade justamente desse tipo de comparação. Só para vocês estão falando antes do Mário comentar, vocês estão falando em lembranças, a todo momento lendo esse capítulo, e parece, acho que o Mário pode comentar isso melhor, é a perspectiva do próprio Marx, né? Eu lembro muito da crítica à filosofia do direito de Hegel, ele sistematicamente falando isso, a crítica do céu é a crítica da terra, porque as religiões, as representações, as ideologias são um produto social, da base objetiva, não é a ideia que se põe ao mundo, mas elas são expressões de relações concretas, de um conjunto social variado, etc. E eu não sei que nível o Mário se apropriou dessa perspectiva na produção da tese dele, dos seus estudos, mas, inclusive, há várias citações desse texto, o próprio Marx falou, o homem olha para o céu e enxerga o super-homem, algo do tipo, com produto de idealizações, mas que fala muito necessariamente das suas condições objetivas reais. Eu lembro, fiz uma matéria também com esse tal de Bastos, que é um destaque na medievalística, e ele falando, por exemplo, das condições objetivas reais de diversos cursos. Ele citava uma referência, não sei se, Mário, tu vai lembrar dessa, era a região da Ásia, lá dos crocodilos, que era importante numa determinada região que sofria incidência de ataque de crocodilo, etc. E tinha um santo específico para aquilo. Em determinado momento, quando se construiu barragens, e o grau de incidência do ataque de crocodilos não se manifestou mais, o culto perdeu seu sentido. Porque é isso, a crítica, e como o João Bernardo está expondo ela aqui, isso é produto de relações sociais, de disputas, de movimento, né? E não uma imposição metafísica. Eu acho que qualquer consideração desse sentido perde de vista a riqueza e que nos faz, pelo menos eu tive essa leitura, sempre esse estranhamento. Porque, em boa medida, a visão de cristianismo que se estabeleceu não é essa da mescla, não é essa da apropriação de cultos pagãos, etc. Eu acho curiosíssimo, e falei um pouco disso na primeira fala que fiz,
porque há tantos pontos possíveis de comparação com cultos africanos, com outras realidades, desses cultos pagãos, que é surpreendente. E, em boa medida, depois que isso vai se produzir, inclusive no período colonial mais à frente, essa perspectiva de superioridade cristã em face de religiosidades rudimentares dos africanos, essa coisa da árvore, como o cristianismo também não tem na sua própria base de constituição essa realidade, né? Enfim, Mário, cruzei a bola para você. Agora vamos ver se você é igual o Fred, vai testar ela pro gol, né? Não, quem sou eu? O Cone o Cone habilidoso. Não, gente, uma falta de respeito com o Fred. Eu acho que, enfim, a questão tem muitos níveis, né? São muitos os níveis diversos que envolve que vocês mobilizaram, né? Eu confesso para vocês que eu tive contato com esse segundo volume do João Bernardo, né? A minha pesquisa já estava avançando, já estava andando, e foi ao mesmo tempo, né, enfim, uma excelente proposição, né? Esse pequeno capítulo dele, né, tanto foi uma lufada de esperança e de perspectiva de que eu podia seguir, que tinha sentido o que eu estava propondo, né? Eu estava ainda naquela altura de encontrar o caminho da tese, eu sentia muito mais certas possibilidades, eu vislumbrava muito mais certas alternativas do que tinha alguma certeza da possibilidade de trilhar aqueles caminhos, né? Eu estava ainda numa fase, digamos assim, de muita incerteza com relação a se eu conseguiria fazer o percurso que eu imaginava que fosse possível, né? E que tinha sentido como proposição de análise do tema, né? Mas era ainda muito insegura a minha perspectiva, então eu devo dizer que foi muito positivo quando eu finalmente tive acesso a esse segundo volume. Eu conheci o volume 1 há mais tempo, né? E esse volume 2, eu lembro que foi bem complicado para importar esse livro, né? Nessa altura aqui, final da década de 90, né? A importação ainda era muito mais complicada do que é hoje, né? E eu lembro que eu tive que mobilizar um conhecido lá em Portugal para que ele comprasse para mim, que me enviasse, né? Porque essa editora não é uma editora muito fácil, pelo menos não era naquela altura de acessar, é uma editora do Porto, né? Então, como eu disse, quer dizer, primeiro eu lamentei, primeiro... Toma aqui, se quiser patrocinar Afrontamento, estamos aqui, hein? Ano passado, então, assim, agora vocês são top. Eu diria que, em primeiro lugar, o impacto foi muito positivo, né, quando eu tive acesso ao livro em função do apoio que eu senti, né, de uma certa, digamos, proposição de seguir na linha que eu estava pensando, né? Mas, ao mesmo tempo, né, eu fiquei um pouco triste, porque é um capítulo bem breve, né, é muito rápido no tratamento que ele dá ao tema, e aí eu lamentei que ele não tivesse passado mais tempo tratando do assunto, né, que certamente me daria muito mais elementos e tudo mais. Só que aí eu confesso para vocês que logo na página 45, justamente aí na passagem que deu o Mateus, eu esbarrei nele e tive uma dificuldade com a perspectiva que ele encaminhava, né? E aí, portanto, digamos assim, para mim acendeu um pouco o que me parecia, o que ficou configurado para mim como uma espécie de discordância em relação à análise dele, e que até hoje eu não consegui conversar e aprofundar melhor. A gente já trocou algumas impressões acerca desse tema, mas eu nunca consegui centrar muito na perspectiva. Porque, assim, eu fiquei com a impressão que ele faz uma divisão, né, uma distinção que me parece formal demais, né, na perspectiva dele, que é, basicamente, quando ele liga, né, o que seriam expressões do paganismo ao campesinato independente, né, e, portanto, na extensão, né, vincula as manifestações de paganismo nesse contexto a ações, né, de resistência movidas pelo campesinato independente, né? Mas parece deslocar
né, nesse mesmo campo de manifestação, né, já para o campesinato dependente, já para o campesinato, né, submetido às relações de dependência, uma nova frente específica de atuação, que é o que ele chama aqui do cristianismo heterodoxo, né, e que, portanto, parece vincular apenas aos independentes a preservação do paganismo e supor que, né, no nível religioso, da dependência decorreria, né, a vinculação da classe servil às expressões do cristianismo heterodoxo, né, dos pregadores populares, a que ele se refere aqui. E aí, para mim, foi difícil trabalhar com essa perspectiva, né, de que, ou seja, de que a submissão camponesa, né, a dependência camponesa promova, né, como expressão imediata do seu curso, né, uma espécie de uma conversão que já, no entanto, vincula esses campesinatos, o campesinato dependente, né, a uma perspectiva cristã heterodoxa. Né? Eu achei difícil entender aqui, digamos assim, a especificidade do processo. Né? Se camponeses independentes, né, a sua referência, o seu elemento de orientação é o paganismo, e a preservação do paganismo é a expressão da resistência expressa a esse nível, mas, né, da dependência decorre, portanto, uma vinculação ao cristianismo, né, e a partir desse processo, a resistência camponesa se manifestaria pela vinculação a esse cristianismo heterodoxo. Né? Eu tive dificuldade de trabalhar com essa perspectiva, dificuldade de entender o processo. Me pareceu mecânico, em algum nível, esse raciocínio. Tá? Porque, veja, eu tenho a perspectiva, né? Na 47 ele volta ao tema, né? E aí eu acho que fica mais clara ainda essa perspectiva dele, de que os restos de paganismo seriam expressão da autonomia e o cristianismo herético, heterodoxo, manifestação das lutas servis. Eu confesso que tive dificuldade para lidar com essa diferenciação. Né? Olha, eu posso entender que o movimento da conversão, ou melhor dizendo, que o movimento da dependência implica no seu curso, né, a disseminação do cristianismo, a adoção do cristianismo. Né? Aliás, essa foi a perspectiva que eu assumi. Né? Só dá para entender a conversão no nível em que ela se manifestou no bojo do processo de expansão das novas relações de poder e dominação. Né? Mas daí a imaginar, né, que é o resultado obrigatório desse processo, a desvinculação mais ou menos imediata, né, dos camponeses dependentes das bases pagãs da sua referenciação. Mário, você se mutou. Então, como eu disse, eu confesso que tive dificuldade de admitir, né, essa perspectiva. Me pareceu mecânica, né? Me pareceu literalmente, uma interpretação mecânica do processo. Né? E que, portanto, esvazia o paganismo, os vestígios dele, né, como manifestação também intrínsecas à luta do campesinato dependente contra o sistema de dominação. Né? Até porque eu operei com alguns documentos que parecem apontar nesse sentido, né? Referências conciliares, por exemplo, que proíbem os senhores de aceitarem descontadas rendas pagas pelos camponeses, a parte que era entregue aos deuses pagãos, as primícias que eram entregues aos deuses pagãos. Né? Parece ser, por exemplo, uma referência clara nessa direção. Né? Então, não sei que leitura vocês fazem disso, mas naquela altura eu tive essa sensação, né, de que parecia muito mecânica essa conclusão dele. Assim, eu não conseguiria colocar o problema da forma como você colocou, Mário, mas
uma coisa que me pareceu muito estranha é ele enxergar no século 8 e 9 um ressurgimento do que ele chama de religião pré-cristã. Para mim, isso ficou muito estranho, porque eu já tinha feito a leitura lá da tua tese. E também pelos documentos que o Eduardo faz referência, a gente tem comentado aqui vários documentos, e você, na aula, também levava vários documentos, que me parecia meio estranho, né? Então, bom, essa religião pré-cristã, na concepção de João Bernardo, teria quase sido suprimida, surgiria esse cristianismo heterodoxo, de repente ressurgiria de novo os cultos pré-cristãos. Para mim, pareceu estranho. E fica difícil sustentar, a meu ver. Me parece que faz mais parte dessa contradição, dessa luta, dessas permanências que ainda aconteceram durante esse período. E aí, por que me pareceu mais estranho? Porque na sequência, no próximo capítulo, né, o capítulo 3, o João Bernardo fala de fuga, fala de abertura, de desbravamento. E, cara, isso para mim tem muito a ver com esse processo aqui que a gente está vendo no capítulo 2. Então, eu não consigo ver como dois processos distintos. Né? E eu acho que não é à toa que os camponeses fogem para as florestas. As florestas têm um papel de encantamento, de lugar sagrado e por aí vai, que não pode ser desconsiderado, a meu ver. E me pareceu estranho nesse sentido, mas realmente, agora você falando, de fato, me parece que tem uma lacuna explicativa. Porque, Mas, assim, inclusive só para fechar, Mário, essa ideia de duas lutas acontecendo ao mesmo tempo me parece razoável. Uhum. Eu só não acho que ela acontece dessa forma, como se houvesse uma primeira luta contra o sistema e uma luta dentro do sistema. Eu acho que essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Uhum. Pensando naquela ideia de leopardo, né, do Ica. Essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. E às vezes há associações. E aí, como o João Bernardo muito bem coloca, há momentos de associação entre esse campesinato independente com esse campesinato independente também. E aí me parece difícil que eles não compartilhassem tradições religiosas. Sejam cristãs, pré-cristãs, ou híbridas, enfim, qualquer coisa do tipo. Eu lembro, me corrija se eu estiver errado, mas você fazia referência lá na Lex Visigotorum de momentos em que se proibia os camponeses de irem à noite no cemitério. Estou enganado? É porque tem muito tempo que eu li. Os conselhos de Ouvira. Conselhos. Esses conselhos eu lembro que tinham várias referências desse tipo. Como eu disse, eu tive dificuldade com essa compreensão, né, de que o processo de dependência, a entrada na dependência, traria imediatamente junto com ele uma espécie de um apagamento, né, uma obliteração dos referenciais pagãos em benefício de uma nova esfera de manifestação de perspectivas que fosse o que ele chama de cristianismo heterodoxo. Né? É aí que eu falo que parece uma coisa meio mecânica, como se, né, da dependência pessoal, né, derivasse, né, e de alguma forma ela se desdobrasse, né, em termos de mentalidade, se vocês quiserem, em termos de consciência, né, num apagamento, né, numa obliteração imediata dos referenciais pagãos em benefício de referenciais cristãos, no entanto, divergentes daquele que a ortodoxia pega. Né? Foi assim que eu não vi outra forma de entender essa proposição, senão com essa configuração. Né? E aí, insisto, eu entendo que foi uma questão para mim, inclusive, chave. Né? Como é que eu trataria do tema quando eu abordei, porque eu não queria fazer parecer, né, que o processo de dominação ele foi antecipadamente, né, um processo econômico e político, e só então foi, como desdobramento, um processo escrito no âmbito da consciência ou das manifestações religiosas. Né? Eu queria entender o processo numa articulação, né, na conjugação essencial desses movimentos. Né? Agora, como eu disse, é difícil para mim entender, né, que essa obliteração tenha sido quase que imediata. Né?
que da dependência econômica e política se desdobraria, né, uma perspectiva de uma consciência que obliteraria as referências pagãs em benefício já de referências especificamente cristãs. Tá? Eu posso pensar, por exemplo, esse campesinato independente, tá? Não teria contato ainda com a religião cristã? Eu poderia imaginar que entre esse campesinato independente o paganismo fosse potencialmente uma referência mais forte, mais vigorosa, tá? E que a dependência camponesa implicasse em que já fosse algum nível, né, se não sistemático, pelo menos possível e efetivo, um contato sistemático com o cristianismo, são questões que a gente poderia considerar. Tá? Que, na medida em que o cristianismo está ainda penetrando as regiões rurais, tá? Fosse ainda mais lento, né, ou mais limitada a sua penetração entre as comunidades camponesas independentes. Agora, a perspectiva do próprio João Bernardo é que, ao contrário, né, na forma como se dava a organização do habitat, o João Bernardo parte da premissa que conviviam sistematicamente camponeses livres com camponeses servilizados, com escravos ainda domésticos, né? E, portanto, eu fico pensando aqui, inclusive, com o Dudu, com os estudos que o Dudu faz, né? Se, por exemplo, haveria ainda comunidades camponesas em algumas regiões que ele estudou, em que aparentemente não se tem, por algum tempo, vestígios de igrejas nas redondezas, né? Então, a gente poderia ter caso em que predominassem camponeses livres e, inclusive, formalmente distantes do cristianismo, porque sequer uma base de implantação física o cristianismo teria na região. Mas o João Bernardo trabalha, ao contrário disso, com a perspectiva de que nesse habitat fragmentado, esses segmentos convivessem muito frequentemente, né? Então, para mim, fica difícil entender isso, né? Que a dependência obliterasse, né, as manifestações, até porque eu acho que uma das grandes armadilhas, talvez, para o estudo desse tema, né, seja, digamos assim, a frequência com que nós, historiadores, admitimos ou incorporamos perspectiva dos padres da igreja que tratam desse tema nesse contexto. A gente cai muito frequentemente na armadilha promovida pela perspectiva dos padres da igreja, né? E a gente opera muito frequentemente referida, né, por elas. Mais uma vez, eu lembro da referência do Thompson, né? Há um senso comum, digamos assim, em torno do tema que muito frequentemente faz com que os historiadores escorreguem, né? Uma delas é essa ideia... Oi. Thompson, o Edward Palmer Thompson ou Eduardo? Isso. Não. Tá. É porque eu achei que fosse o Thompson que estudou os visigodos, por isso que eu estava... Não. Não, na referência do senso comum, né? Da dificuldade de confrontar o senso comum, quando a gente vai analisar certos temas, né? E eu acho que uma das armadilhas está na própria ideia da sobrevivência, né, pagã, porque parece ser algo, pelo próprio nome, pela própria designação, fadado ao desaparecimento e, portanto, esvaziado na sua potência, né? Algo que sobrevive, é algo que tem uma vida para além, né, da plenitude da sua existência. Então, é um vestígio, um resquício, né? Como se fosse algo, portanto, em processo de decomposição, né? Quando imagina o que se criava dentro desse próprio campo, né? Quantas crenças foram criadas aí nesse contexto, quantas leituras foram criadas, quantas inovações nas próprias práticas se constituíram nesse contexto, né? Isso eram crenças dotadas de uma potência considerável. A minha leitura é que a realidade concreta das relações sociais vai dinamizando o potencial do cristianismo, né? Porque é isso, o paralelismo que se faz das relações sociais com a visão de mundo que o cristianismo expressa e que é fundamentalmente elaborado pelas elites eclesiásticas, né, vai criando, mais uma vez, Thompson aí, o Edward Palmer, né,
Porque tem um livro dele, eu já não me lembro exatamente qual, não sei se é naquele artigo Folclore, Antropologia, que ele diz uma frase, as frases simples do Thompson, para mim, são, né, de uma potência gigantesca, que ele diz que uma das principais, né, um dos elementos mais determinantes, né, da conservação do status quo, né, é que toda a realidade está encharcada de status quo. Numa dada sociedade, uma ordem dominante, ela tem uma potência gigantesca, porque para onde você olha, nas relações em que você está submetido, o cotidiano da tua existência está encharcado da ordem estabelecida. E que isso para ele é uma potência gigantesca. E talvez um dos elementos de maior cria maior dificuldade para os processos de transformação, né? A realidade parece muito rigorosa, parece, né, incontornavelmente rigorosa. Para onde você olha, né, a realidade se reproduz, se manifesta e se afirma. E aí eu acho que eu pensei nisso quando eu falei dessa referência do cristianismo, né? Quando se impõe a dependência, quando a ordem feudal se impõe, né, eu entendi que a realidade vai sendo encharcada desse status quo, né? E aí as interpretações, as visões de mundo começam a ser fundamentalmente penetradas por ela, né? É difícil contorná-las, tudo parece fazer sentido, tudo parece se amarrar, né? Uma certa forma da existência de Deus, uma certa relação de Deus com os homens, quer dizer, tudo parece fazer sentido, todas as pontas parecem se amarrar para criar uma visão de mundo dominante muito poderosa, né? Enfim. Só para dizer que é de fato nesse artigo mesmo, Mário. Folclore, Antropologia e História Social. Exatamente, essa frase está exatamente nesse artigo. Que hoje quem tem internet não imagina, rapaz, o que a gente padecia para conseguir ler essas coisas. Esse artigo foi publicado. Só para dar boa noite para a Luciana. Desculpa, Mário. Mais um espectador, hein? Luciana, esse artigo do Thompson. Vai lá, Mário, vai lá. Não, só para. Que esse artigo do Thompson foi publicado na Revista Indiana de História. Né? Obviamente, nenhum demérito à Índia. A Índia é um centro fundamental para o estudo subalterno, né? Mas, porra, para você conseguir, na década de, sei lá, 80, 90, ter acesso à Revista Indiana de História, cara, era uma loucura. Eu lembro que não sei quem foi que conseguiu uma versão que era, né, uma cópia xerográfica. Porra, aquilo rodou na mão de todo mundo, né? Porque ler essas coisas era um desespero, ter acesso a essas coisas. A edição do Capitão Swing, Mário, e seus luditas sensuais. Só que em hindu, né? Que bom que não está em hindu. Luciana, só para te falar, a gente faz essas reuniões, não sei se você está ciente, a gente faz essas reuniões toda semana e a gente está discutindo a obra Poder e Dinheiro do João Bernardo. Se você não tiver acesso à obra, te indico que ela já está disponível numa edição soviética na internet. Se você quiser acessar, você manda um e-mail para a gente que a gente te passa o link, tá bom? Mas bem-vinda e espero que você continue participando. E que se especialize mesmo em medieval. Essa fala agora do Mário me lembrou um exemplo que ele usava muito em sala de aula, né, se não me engano, do Santo Agostinho, que acabava, acho que, uma missa, e aí os camponeses davam tchau pro corvo, né, conversavam, etc. Isso me lembrou muito essa questão do... Depois que se impõe, né, depois que é hegemônico, tudo parece muito amarradinho, como se tudo fosse assim, sempre tivesse sido assim, né? E eu sempre lembro dessa passagem. É o Peter Brown, a Ascensão do Cristianismo, que fala do desespero do Santo Agostinho, que ficava na porta da igreja e via os fiéis cumprimentarem os corvos que estavam pousados nos muros, próximos da igreja. É porque, assim, gente, eu falo, eu dei o curso de novo agora, né? E a primeira questão para mim é pensar isso, né? O que leva uma religião nova a se estabelecer, a se impor? Né? O que leva, portanto, a religiões
antigas, né, ou religiões anteriores, a perderem em algum nível, né, o seu potencial para que seja admissível uma nova expressão religiosa. E nem estou pensando aqui necessariamente numa religião, porque, veja, esse é um problema do cristianismo, né? A perspectiva monoteísta dele e a perspectiva, portanto, de não admitir manifestações religiosas que lhe sejam estranhas. Isso é um problema para o cristianismo, né? Para os seus representantes, para os seus algozes. Né? Da perspectiva dos crentes, me parece óbvio que fosse mais um contributo possível, né? Fosse mais uma estratégia potencial possível de acesso ao mundo sobrenatural e aos esforços pela sua apaziguação, pelo seu controle. Né? Agora, essa para mim é uma questão chave. Né? O que faz com que religiões tradicionais, né, que explicaram a existência, que fundamentaram a existência de comunidades por décadas, séculos, milênios, né, se fragilizarem, né, em algum nível, permitirem a entrada, a penetração de uma nova religião. Né? O que a gente deve imaginar, né? Que contexto a gente deve imaginar para pensar, né, nessa possibilidade, né, do surgimento de um novo registro. Né? E para mim me parecia, acho que talvez tenha sido a primeira pergunta que eu me fiz em torno dessa questão. E para mim parecia evidente, né, como eu pude responder para mim mesmo na época, era o que eu dizia, era preciso é preciso mais do que religião para que se possa entender, né, que uma religião tem essa capacidade. Primeiro que encontre esse espaço e que tenha essa possibilidade de penetração. Né? E essa, para mim, continua sendo uma questão chave. O Edilson fez as referências ao Marx, quer dizer, acho que também aquela nota do Marx no Capital, né, para mim sempre foi também uma referência desde a partida. Né? Quando ele zomba de um crítico que teria concordado com ele que no mundo capitalista todos os interesses são frios e toda mobilização se restringe a interesse de natureza econômica, mas que Marx estaria errado ao generalizar a perspectiva, porque na Grécia teria dominado a política e na Idade Média teria dominado a religião. E o Marx responde com aquele jeito sarcástico dele, né? Primeiro dizendo que ele fica impressionado com como é que alguém pode imaginar que ele não saiba, que ele não tenha conhecimento dessas referências tão correntes, tão do senso comum. Né? E aí, na sequência, ele propõe, mas o que precisa ser explicado. Mas, por outro lado, nem a Grécia, nem a Idade Média podiam viver da política e da religião. Né? E que a política e a religião tenham ali tal distinção, né? É isso justamente que precisa ser explicado. Né? Por que assumem nessa sociedade. Então, para mim, essa é uma questão chave também. Eu continuo sendo, né? Estou longe de imaginar que eu minimamente resolvi o tema, mas continua sendo uma questão crucial. Parece inquestionável que seria impossível entender a sociedade medieval sem entender o peso da igreja e da religião naquela sociedade. Então, acho que esse continua a ser um tema chave e que, inclusive, escapou aos marxistas. Né? Naquele inventário que eu fiz, o único autor que até aquela altura em que eu escrevi tinha tinha dedicado alguma referência à igreja e à religião, pensando a transição da antiguidade à Idade Média, tinha sido o Perry Anderson, quando ele diz que a igreja foi uma instituição chave no processo da transição, e ele mesmo ressalta ali que, no entanto, os próprios autores marxistas não tinham ainda se dedicado a estudar, né, com efetividade essa instituição, o papel dela nesse processo da transição. Né? E aí, de fato, as referências são pontuais e referências, em geral, muito problemáticas. Né? Enfim, eu estava lembrando, desculpe, eu estava lembrando de outro autor, que foi o Bonassi, né? E retomando lá uma referência do Marc Bloch, que o Marc Bloch talvez seja o primeiro que tenha se colocado a questão do papel da igreja, da religião na transição, ou pelo menos uma manifestação mais específica dela, que foi a liberação dos escravos. Né?
o Mark Bloch se pergunta lá no famoso artigo, escrito já na Resistência, né? Se a igreja se deveria se atribuir à religião e à igreja algum papel na liberação dos escravos, né? E ele conclui negativamente. E o Bonassi escreve um artigo em homenagem a esse artigo dele, em homenagem ao Bloch, numa palestra, e ele retoma a questão e aí faz uma consideração que, para mim, é um pouco indicativa, né? Do peso que impacta os historiadores ao lidar com instituições como a igreja, né? Porque o Bonassi evoca, né, que teria sido uma contribuição importante da religião cristã, porque na medida em que ela permitiu que convivessem nos templos, né, escravos e livres, ambos participando no mesmo culto, que os escravos então teriam tido, né, em função dessa experiência, a percepção da sua própria humanidade, né, por conviverem num templo que permitia que escravos e livres, né, convivessem, né, celebrando a mesma divindade. Isso teve um impacto enorme também quando eu estava pensando nessas questões, que eu falei, bom, mas como é que o historiador pode imaginar? É razoável, eu acho bastante razoável que a gente dê importância e reconheça o peso das ideologias, né? Mas a ponto de supor que os escravos eram tão penetrados pela ideologia dominante a ponto de que eles próprios se considerassem animais, bestas, feras, né? E que só a frequência do templo junto com um livre, né, lhe permitiu olhar para o lado e ver que eles eram iguais aos livres, e daí ressaltou-se a sua humanidade, eu acho que é levar longe demais, né, o poder das ideologias. Mas, enfim. E acho que joga fora também 400 anos de experiência da escravidão moderna, né? Mário, eu acho que vou insistir aqui num ponto. Acho que durante muito tempo faltou algo que o Mark Bloch, que você citou, já estava propondo, né? Análises comparativas, né? Então, essa semana eu estava lendo sobre o processo de islamização, a expansão do Islã, e aí a autora lá ressaltava, né, de que quando o Islã vai pouco a pouco penetrando no norte da África, ele vai se africanizando. Então, é um Islã que pouco a pouco vai aderindo tradições africanas, é muito diferente do que inicialmente se pensaria num Islã mais puro. E só 2 séculos depois é que o Islã vai conseguir, mais ou menos, fechar, digamos assim, uma ortodoxia, o que foi muito difícil, porque vocês sabem melhor do que eu, que faz explodir em diversos movimentos diferentes de entendimento da fé islâmica. Mas, enfim, é só para a gente pensar que talvez se olhasse para o lado, um processo que estava acontecendo um pouquinho mais tardio, mas a quantidade de influências que o Islã teve no seu processo de formação. E aí eu lembrei, né, de uma passagem de um livro que eu li há um tempo atrás, na graduação, em que um missionário inglês tinha chegado na África e tinha ficado horrorizado em assistir um culto numa igreja africana, porque, segundo ele, os africanos dançavam no culto, se mexiam de um lado para o outro, e aquilo parecia uma barbárie, impossível de ser designado cristianismo. Então, como essa ideia ainda de um cristianismo muito puro, e eu estou falando de um exemplo que foi dado no livro do século XIX, né, mas como isso ainda é muito difícil de ser percebido, né? A religião vai se adaptando aos sistemas sociais, né? E, enfim, não à toa, praticamente todas as versões aí que a gente tem de séries no Netflix, as igrejas do Brooklyn, né, as igrejas chamadas igrejas da comunidade africana, ou comunidade negra, melhor dizendo, aparecem lá como uma referência turística, enfim, né, porque tem super cantoras e por aí vai. Mas, enfim, isso demonstra a capacidade das religiões de se adaptar a demandas muito diferentes. Eu acho que é o preço, digamos, é o preço a pagar pelas religiões universais, né? Não tem, porque você tem um processo você tem um âmbito original em que a religião nasceu e se constituiu,
num contexto específico, e essas religiões ganham o mundo, né? E ao fazê-lo, entra em contato com civilizações as mais diversas, com tradições as mais diversas e com demandas as mais diversas, né? Que vão se impondo, né, aos próprios elementos unificadores da religião em questão, né? O Islã passou pelo mesmo processo, e o Islã ainda tem, eu acho que em relação ao cristianismo, um elemento diferencial aí que eu não sei precisar o quanto isso implica em termos de uniformização, que é a língua, né? Uhum. O Islã supõe obrigatoriamente o árabe, né? Enfim, toda a ritualística islâmica é feita na língua árabe, o que implica em que a expansão do Islã também foi a expansão da língua árabe. Eu não sei precisar o que isso representa, mas deve representar algo distintivo em termos de potencial de unificação, né? Porque você não adquire apenas uma língua, né? Ao adquirir uma língua, você adquire um conjunto de visões de mundo, né? E o próprio Islã não escapou dessa, né? Como você bem lembrou, primeiro das fraturas internas, e para além o Islã norte-africano, né, se não admite explicitamente algo parecido com santo, está bem perto disso, os mártires, né? Os minaretes que se encontram no deserto do Saara, tem minaretes que são pequenas construções em homenagem a mártires, que são quase que No próprio santificados. núcleo original, Mário, tem os jeans, né? Sim, porque isso já tinha na Arábia pré-islâmica, né? Sim. Até onde eu sei, duas figuras eram as mais generalizadas. Alá já era um deus supratribal, até onde eu sei, era um deus que tinha maior aceitação entre várias tribos admitiam, cultuavam Alá, e a ideia da existência desses seres, né? Tem também as referências lá na viagem do Ibn Batuta, ao sul do deserto do Saara, em que ele fala que as práticas do Islã lá eram completamente deformadas, enfim. Então, isso tem muitas correlações. Eu lembrei também de um caso numa das visitações da Inquisição à colônia brasileira, do cara falando de uma denúncia que tem de um cara que tem uma igreja dentro da sua terra. Essa igreja tem uma missa celebrada por um índio, que na verdade é um culto pagão, mas que ele celebra ao mesmo tempo Jesus, Tupã, mas os depoentes, acho que é uma coisa mais ou menos assim, os depoentes atestam que ele é bom cristão. Então, divertidíssimas essas referências. Agora, é aquilo, eu celebro muitíssimo, né, que o João Bernardo tenha dedicado, né, pequenos, ainda que pequenos, breves capítulos, mas que ele tenha se dedicado a trazer a religião, a religiosidade para o âmbito dessa discussão. Né? Porque no volume 3, aqui, acho que é aqui mesmo, né? Ele volta ao tema, no final do livro ele tem um outro capítulo, do Martírio à Nova Jerusalém, em que ele vai incidir de novo na questão, digamos, religiosa, né? Vai dedicar mais tratamento à questão religiosa. Então é de se celebrar, né? Em todo, né, que ele tenha trazido para o âmbito do esforço de abordagem desse tema, dessa visão de conjunto aí, ele tenha trazido a questão religiosa. É importante destacar tanto esses capítulos e passagens do João Bernardo, até a tese do Mário, enfim, para também não botar aquela peixe, né, que marxista não fala de religião, marxista não fala de cultura, e tá aí que exemplos, né, Thompson, Mário, João Bernardo, né? Eu, botei no... É mole? É mole? Prateleira gol, hein? Prateleira foi top. Tá de brincadeira, né? Mas é importante chamar a atenção, porque ainda hoje, né, acham que a marxista ignora diversos aspectos da realidade só por ser aspectos culturais, enfim, religiosos, e tá a prova aí de que não. Agora, pessoal, uma dúvida que eu fiquei,
a partir do que a gente conversou até aqui, como é que a gente enquadraria, por exemplo, aquelas lutas das comunidades camponesas para estabelecerem suas igrejas e poder escolher o seu pároco. Ela seria um movimento já do que o João Bernardo entenderia como cristianismo heterodoxo, ou seria a tentativa de manter algumas práticas pagãs dentro dessa lógica da igreja mesmo, do estabelecimento da igreja, mas mantendo práticas mais híbridas, alguma coisa do tipo. Não sei o que vocês acham a respeito disso. A leitura que eu faço é que é o momento que o cristianismo se impõe como de maneira hegemônica. Aí a disputa deixa de ser um aspecto de disputa pelo paganismo, mas passa a ser um aspecto de disputa pelo controle sobre a gestão daquela igreja. E como eu entendo isso. Que também é o que vai se manifestar nas heresias, né? As heresias posteriores, né? A referência clássica lá é dos andarilhos do Ginsburg. Porque eu acho que é preciso entender que não há só, né? O João Bernardo, por exemplo, vincula esse processo, ele estabelece correlações explícitas aqui entre o que ele chama de luta de primeiro tipo e luta de segundo tipo, né? Mas ele deixa de considerar a de terceiro tipo aqui, né? Que é aquela em que, né, ele refere a que grupos de camponeses se associavam à aristocracia, né? Ou seja, não foi só luta, não é? As classes não se relacionam apenas em manifestações de luta e contradição, né? Portanto, eu acho que o cristianismo se estabeleceu, né? O cristianismo se impôs, e com ele, como parte, inclusive, da visão de mundo, né, de uma sociedade marcada por essa dominação estrutural. O cristianismo é parte disso, né? Eu não consigo entender, por exemplo, que a dominação tenha se imposto sem esse enquadramento. Então, eu não acho que a manifestação, né, digamos, do cristianismo da parte desses setores subalternos tenha sido apenas expressão de oposição pagã ou expressão de cristianismo heterodoxo, né? Essas comunidades admitiram o cristianismo, se relacionaram com ele se impôs, né? O que não implica em que ele não fosse potencialmente também sistematicamente questionado, né, na sua oficialidade. Essa própria disputa que você se refere, uma disputa institucional que incide no mesmo campo, né? As comunidades lutando para ter direito de terem os seus próprios párocos eleitos por ela, porque isso envolvia, inclusive, pagamento de uma série de direitos à igreja, né? Tem uma pergunta. Eu lembro do. Vai lá, Matheus, vai lá. Não, é a pergunta que a Lara fez aí que o Dudu tá transmitindo, que eu achei interessante, que uma vez o Mário chegou até a discutir isso comigo um pouco. Alguns, inclusive do campo do marxismo, negam a possibilidade de fetichismo para a Idade Média. Ih, rapaz, isso aí é uma pergunta que vem desde que eu era garotinho lá da graduação, nas discussões lá do Nepal. Tem carburador ou não tem carburador? Ela complementou aqui a pergunta, né? Ressaltando, Marx trata sobre o fetichismo colocando o livro do Êxodo e a questão do bezerro de ouro de Moisés. Enfim, projeto aqui de novo a questão que a Lara propôs. Quem vai? Eu não. Olha, Lara, eu te diria o seguinte, né? Uma antropologia mais conservadora, digamos assim, né? Nos primeiros passos, principalmente, da antropologia,
né, no século XIX, que começou a pensar, né, a lidar e a estudar essas religiões, né, africanas e ameríndias, inclusive, né? Essa primeira antropologia tendeu a estabelecer, né, diferenciações potencialmente muito marcadas entre fetichismo, magia, religião, né, como sendo fases distintas de manifestação do fenômeno religioso, como sendo expressões, portanto, né, de um processo de diferenciação que, de alguma forma, traduziria a existência de manifestações religiosas superiores, né, em detrimento de versões que seriam mais, né, primárias, primitivas, né, de manifestação religiosa. A distinção entre magia e religião passa frequentemente, por exemplo, né, nessa vertente, né, pela ideia de que a magia é uma forma mais primária, né, mais intuitiva de religiosidade, em que, inclusive, aqueles que a professam, né, supõem que sejam capazes de considerar que seja possível intervir, né, visando o controle das potências sobrenaturais que agem sobre o universo, né, e haveria aí, portanto, né, uma espécie de uma inocência primária, né, que limita a percepção, né, das comunidades que a praticam, né, e que a religião, as religiões monoteístas, sobretudo, ao contrário, seriam expressões mais elevadas, né, do fenômeno religioso, porque, né, primeiro, de religiões fundadas em ampla teologia, em complexa, né, produção teológica e normativa, né, e, na sequência, por entenderem que essas potências sobrenaturais se escrevem em um outro mundo, numa outra lógica, né, num mundo muito superior à possibilidade de manipulação humana ou coisa do tipo. Você tem até uma obra que ficou clássica, trabalhando um pouco com uma certa perspectiva, né, evolucionista, né, que a religião em declínio da magia, né, como, digamos, sendo, né, a expressão dessa perspectiva, né, de que o movimento nas sociedades humanas iria dessas formas mais primitivas, que envolve o animismo, o fetichismo e, mais genericamente, a magia, para formas superiores que evocam as religiões e principalmente as religiões monoteístas. Olha, eu me lembro aí do Maurice Godelier, que é um antropólogo que faz uma crítica radical dessa perspectiva e dessa distinção entre magia e religião, tá? E ressaltando fundamentalmente que, no fundo, toda religião supõe sempre crença e prática, tá? Ou seja, qualquer sistema religioso propõe, supõe, né, dão à esfera do sagrado uma normatividade, uma forma de concatenação, de articulação, né, supõem, portanto, ou discorrem acerca de como seja, de como se constitui, né, mas visando sistematicamente a possibilidade de estabelecimento da inter-relação humana com essas potências. Tá? E, portanto, nesse sentido, talvez nenhuma religião se limite ou circunscreva apenas a expressão de uma crença, tá? Mas elas trazem sempre no seu bojo, articuladas à crença, expressões de prática que revelam essas crenças, que divulgam essas crenças, que traduzem essas crenças, que as realizam, né? Então, toda religião tem uma dimensão prática. O que pode variar, e o que varia sistematicamente, é a natureza, né, os mecanismos que se atribuem a essa dimensão prática, né? Que pode ser, por exemplo, no caso da magia, uma ação imediata e direta do comum dos crentes, né, que se vê como capaz de intervir na ordem sobrenatural, manipulando, né, elementos de tipo diverso, né? Ou pode ser, como na perspectiva do cristianismo, a frequência, a igreja, a frequência é um culto no qual, né, o crente, pela intermediação do oficiante, entra em contato com a divindade, né, e uma divindade que opera, sobretudo, a partir de súplicas que os crentes lhe dirigem, e, como súplica que são, cabe a essa divindade avaliar se devem ou não ser atendidos, né? Mas a perspectiva é, portanto, como eu disse, que toda religião tem uma dimensão, uma esfera prática de manifestação, que pode variar,
né, consideravelmente em termos de natureza, mas que é ilusória a perspectiva de que, né, seja reduzível ao nível mais primitivo da religiosidade, a pretensão da ação com relação às forças sobrenaturais, e que a religião, portanto, represente nesse nível a superação dessa forma, né, como eu disse, mais ingênua de manifestação religiosa. Toda religião, sob tal perspectiva, envolve crença e prática, né, portanto, potência e ação, né, pensamento e ação. Né? Portanto, eu te diria que a questão que você levanta, né, a gente tem, né, expressões diversas do que poderia ser configurado como fetiche na religiosidade medieval. Né? Eu me pergunto, por exemplo, se as relíquias de santo não podem ser vistas como expressões de fetiche. Né? Na medida em que, né, são entes que mantêm em si, que desdobram-se em si mesmo, né, para um potencial sagrado, de intervenção sagrada gigantesco. Né? Transcendem a sua expressão material porque são dotados de uma enorme potência sobrenatural. Né? Então, acho que aquelas classificações todas, fetiche, animismo, a gente encontra em vários níveis, né, na religiosidade medieval. A questão que sempre se coloca é, bom, se a ortodoxia, o que a ortodoxia aprovava ou desaprovava é uma outra questão. Né? Eu acho que a religião popular ou a religião corrente transcendeu muito frequentemente os limites impostos pela ortodoxia. Né? Eu acho que vai desse debate aí, assim, são apropriações teóricas as mais diversas, mas essa ideia do fetiche eu acho muito potente, inclusive, para pensar diversas formações pré-capitalistas. Inclusive pelo seguinte, eu cheguei uma vez, tive que fazer um trabalho a respeito disso, e a palavra fetiche, inclusive, ela tem origem francesa. Aí foi o Petit Robert, etc., que não significa a rigor isso, um objeto ao qual se associa um caráter mágico, um benefício, que também podem ser relações sociais. Mas o Pachucani faz essa crítica, ele mobiliza, e que eu acho de uma potência medonha, mas também tem o Amaro Fleck, etc., tem outros artigos menores. O golpe retórico que o Marx aplica ao usar esse termo do fetichismo, porque, a rigor, segundo o Pachucanes, fetichismo no século XIX era uma expressão muito característica das teorias evolucionistas para se referir a religiões primitivas e, sobretudo, regiões fora da Europa. Então, quando Marx está usando o lado do fetichismo do dinheiro, fetichismo da mercadoria, ele está trazendo a crítica ao que se considerava uma forma de primitivismo para o seio da sociedade capitalista. Que, a rigor, é isso, é o Deus dinheiro, é o Deus capital. E associa a ideia de fetichismo à reificação, algo que é produto das relações humanas, das relações sociais, mas passa a subordiná-las. Então, acho super potente. O Mário estava falando de relíquias, o próprio João Bernardo falando da moeda talismã no livro passado. A gente tem uma potência de vários exemplos que a gente pode pensar um fetichismo. E auxilia bastante, eu diria. Embora algumas pessoas tenham alguns certos receios em usar certos vocabulários, né, certos conceitos. Perfeito, Dito. Eu acho que é bem por aí mesmo. E aí, 1h30. É. Capítulo pequeno, mas denso, né? E a gente teve participações muito interessantes do nosso massivo e glorioso público. Então, isso também agrega muito na discussão e a gente incentiva muito que o pessoal continue participando. Bom, então, semana que vem, terça-feira, 6h30, capítulo 3, fechamos? Isso aí. É isso aí, pessoal. Lembrando que longo é o caminho, mas grande é a meta. Valeu, Lara, pelo incentivo. A gente agradece
você estar aqui acompanhando com a gente, tá bom? Então, Valeu, pessoal. Grande é a meta, não desistam. E é isso aí. Um grande abraço a todos e todas. Tchau, tchau, pessoal. Boa Valeu, noite. galera. Bem-vinda, Luciana. Bem-vinda, Luciana. Tchau, tchau. Tchau.